Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre relações digitais, tá? A gente está em projeto de vida. Vou até escrever aqui, né? A gente está em projeto de vida. Eu estou utilizando o livro didático, tá, de vocês, do projeto de vida. E eu venho explicando os textos do livro didático desde então. E eu vou lendo e explicando, na verdade, né? Quando algum aluno entra, se quiser interagir comigo, aí a gente conversa, tá certo? Deixa eu anotar o tema de hoje. O tema de hoje é relações digitais, benefícios e perigos, tá? A gente pode pegar até 7. Então, se a gente for fazer assim por período, então os mais voltados por período, né? É melhor, porque é bem melhor, né? Quando estiver pronto, a gente vai nas salas, chega lá e o aluno é obrigatório votar, tá? Só um instante que eu estou escrevendo aqui o nome da aula de hoje, tá? Fica à vontade. Pode votar, eu preciso. Bom, vamos para o texto. A criação da internet facilitou muito a vida das pessoas e as relações interpessoais mudaram bastante. Atualmente é possível ter mais amigos nos meios digitais do que nos físicos. Então aqui está abordando o tema das novas redes sociais, né, as relações que a gente tem agora na internet e como nós podemos nos comportar e lidar com esse mundo digital para que isso não prejudique o nosso projeto de vida. É possível ter mais amigos nos meios digitais do que físicos. Essa nova forma de relacionar traz muitos benefícios, mas requer também alguns cuidados. O uso inadequado dos meios digitais, como a exposição indevida de fotos, vídeos e outros materiais. Deixa eu colocar a câmera para cá. O uso inadequado de meios digitais, como a exposição inadequada, indevida de fotos, vídeos e outros materiais digitais, e os posts inapropriados ou compartilhados sem permissão, pode acarretar problemas e, de certa forma, ameaçar a identidade, a vida e a imagem dos usuários desses meios. Aqui está falando sobre os problemas que as pessoas têm quando elas compartilham coisas inadequadas, né? Ou usam os meios digitais de forma inadequada. Atrapalha muito a vida de todo mundo, pode ser até crime, dependendo da situação, né? Além disso, entre os principais perigos da internet para os jovens estão o cyberbullying, o vazamento de dados pessoais e vício em tecnologia. Então, são alguns dos problemas enfrentados pelos jovens que precisam lidar com a tecnologia, mas ainda não conseguem utilizar de forma adequada, né? Deixa eu passar o texto. E o vício da tecnologia também é uma coisa muito séria, né? Que até a internet você precisa lidar com certo cuidado, né? Não quer passar por quê? Não fala. E aí, cyberbullying, né? Que é o tema, que também é trabalhado esse tema na tecnologia. Mas como a gente está falando de projeto de vida e como isso afeta a vida das pessoas, então a gente precisa falar sobre isso também, né? Cyberbullying, as ofensas e intimidações postadas nas redes sociais, está em primeiro lugar entre as denúncias recebidas pelas ONGs, somente a SaferNet no ano passado. Aqui está falando sobre 2017, tá? Comentários e postagens que demonstram racismo, homofobia, intolerância religiosa, xenofobia são os mais comuns desse tipo de bullying.
O bullying, cyberbullying, nada mais é que o bullying online, né? Bullying na internet. Que às vezes ele pode começar no meio físico, se expandir para a internet ou vice-versa. Então isso diz respeito a ofensas, xingamentos, postagens inadequadas, compartilhamentos inadequados. Ainda tem gente que não leva em consideração que quando está online precisa considerar todas as regras de convivência e cidadania. Respeito ao outro, respeito às leis, todas as leis valem também na internet. É o que afirma Rodrigo Negin, diretor do SaferNet. O vazamento de dados pessoais vem em segundo lugar nas denúncias, seguido pela exposição de imagens íntimas. Uma jovem em Salvador, que teve fotos suas vazadas na internet quando tinha 13 anos, relata todo o sofrimento que passou. Ela conta que só conseguiu retornar à sua vida ao perceber que não era a única a passar por isso, ou seja, ela participou de algum programa na qual ela teve acesso a pessoas que também conviveram com isso, né? Quando aconteceu, não pedi ajuda porque estava com muito medo. As pessoas acham que sempre a vítima é culpada pelas coisas e ela lamenta. E aí o texto relata que agir com cidadania, valorizando a dignidade humana, é um dos caminhos para evitar o bullying e o cyberbullying. Então, o agir com cidadania está ligado a respeito às regras, né? Respeito aos direitos das outras pessoas, né? É você saber que o espaço público ele não é só seu, é de todos, que todos devem respeitar, a busca por direitos, a luta pelos próprios direitos e conhecimentos. Tudo isso é uma luta cidadã. E aí, continuando com o texto, né? Gustavo Fontes, de 15 anos, sempre gostou muito de jogos e computador. Ele descobriu que podia se destacar, que ele estava acessando muito a internet, podia se destacar no mundo dos games. O pai dele, Francisco, conta que o menino passou a jogar 14 horas por dia. Eu percebi que ele estava acessando muito a internet quando ele começou a faltar na escola. Eu precisei colocar uma câmera para saber se ele estava indo para a escola. É o relato de um pai, né, de uma criança que ficou viciada nos jogos eletrônicos. Ainda assim, Gustavo continuou faltando na escola. Aí comecei a bloquear a internet. Ele estava realmente numa situação de dependência. O garoto conta como foi. É como se você tivesse perdido uma coisa muito preciosa. Você fica deprimido, você chora. Hoje Gustavo faz tratamento psicológico e hoje joga, em média, 5 horas por dia. Aqui está uma explicação de onde que tirou esse texto, né? Algumas atividades que eu vou mandar para vocês. E agora o livro entra na questão da cidadania mesmo, tá? Aí tem umas perguntas aqui, problematizadoras sobre o tema. Vocês conhecem seus direitos como cidadãos? E os seus deveres? Para você, o que significa exercer a cidadania? São algumas perguntas aqui no texto que vai começar a tocar mais nesse assunto sobre a própria cidadania, tá? O Brasil é um país de proporções de um continente, ou seja, o Brasil é muito grande territorialmente, apresentando assim realidades diversas. Jovens que vivem em comunidades rurais ou ribeirinhas certamente tem uma realidade diferente de jovens que vivem em grandes centros urbanos, assim como a realidade de um jovem do norte do país é diferente da de um jovem do sul. Está falando sobre a realidade dos jovens que vivem em periferias ou no setor rural, ou dependendo do local, né? Se é cidade, se não é. Há algum tempo, os intelectuais e os educadores vêm considerando que não existe juventude, sim juventudes, com S no final, ou seja, no plural.
Uma jovem moradora de um condomínio urbano de classe média alta provavelmente entende o significado de família e trabalha de modo diferente de um jovem habitante de uma propriedade rural, de uma pequena cidade interiorana. Na família desse jovem, é provável... Só um minuto, pessoal. Na família desse jovem, é provável que todos contribuam na lavoura ou na criação de animais, aprendendo de muito cedo a ter responsabilidade com o trabalho. Já no contexto familiar daquela jovem, é possível que cada membro da família tenha maior liberdade para escolher sua atividade profissional e ela levará mais tempo para se responsabilizar por um trabalho. Então, são situações diferentes por conta de contextos geográficos diferentes, culturas diferentes. Por isso que o texto destaca que os jovens, eles vivem em situações diversas. Então, a gente não pode falar em um único jovem, um único padrão de jovem. São vários tipos de jovens vivendo na sociedade. Porque os contextos socioculturais, e econômicos também influenciam nessa diferenciação. Essa diferença também ocorre com o exercício da cidadania. Esses jovens podem entender a cidadania de modos diferentes. E a razão é muito simples. Cada um deles quer ver atendidos seus interesses mais imediatos, ou seja, seus interesses de agora, utilizando para isso os recursos que aprenderam no meio em que vivem. Não se trata de definir qual desses jovens está mais ou menos engajado no exercício da cidadania, mas de que modo cada um deles é capaz de perceber que existem, além da sua, outras formas de vida. Então, ser cidadão é fazer parte de uma sociedade e ter consciência dos seus direitos civis, políticos e sociais. Os direitos civis são os direitos básicos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade diante da lei. Os direitos políticos são os direitos à participação no governo, por meio de voto ou se candidatar a cargos públicos. Não podem assegurar a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação de todos os indivíduos na coletividade, que são o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Além dos direitos, o cidadão, como parte da coletividade, tem também deveres e responsabilidades. Apenas conhecendo seus direitos e exercendo seus deveres é possível ao indivíduo atingir o bem comum. O cidadão exerce a cidadania plena quando faz valer seus direitos civis, políticos e sociais. Então, o texto está informando que, apesar de existirem todos os nossos direitos já consolidados na nossa Constituição, a gente só exerce nossa cidadania quando a gente preza por esses direitos, quando a gente luta por esses direitos, quando a gente busca saber e busca implementar de uma forma real esses direitos, Porque também é papel nosso enquanto cidadão, um papel de participar ativamente para a concretização desses direitos. Desta forma, em uma sociedade organizada, a cidadania é a expressão maior da igualdade dos indivíduos diante da lei. A cidadania relaciona-se, portanto, à participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que seus direitos não sejam violados e seus deveres sejam cumpridos. Então, o cidadão consciente é aquele que entende que sua participação é fundamental para a coletividade, e é aquele que zela mesmo pelos seus direitos, que zela inclusive para que eles não sejam violados, para que eles não sejam perdidos, e aqueles também que cumprem com o seu dever, porque todo direito exige um dever, Por exemplo, o adolescente ele estuda, o jovem estuda, mas é um dever da família matricular esse estudante na escola. É um dever da família fazer com que ele exerça o seu direito, que é o estudo. Então, a obrigação da família e o dever é matricular, e a obrigação e o dever do aluno é estudar. A cidadania se instaura a partir de processos de lutas que culminaram na independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa, entre outros. Esses dois eventos romperam o princípio da legitimidade que vigia até então, baseado nos deveres dos súditos, e passaram a estruturá-los a partir dos direitos do cidadão.
Desse momento em diante, todos os tipos de luta foram travados para que se ampliasse o conceito e a prática da cidadania e o mundo ocidental o estendesse para as mulheres, crianças, minorias nacionais, étnicas, sexuais e etárias. Então, aqui está indicando dois acontecimentos importantes, né? Independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, para começar a consolidar a ideia de direitos e de cidadania plena, tá? Então eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Vou passar um vídeo para vocês daqui a pouco e a gente se vê na próxima semana, tá bom?